Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Alberto Marques, trabalho na UFSC, no Grupo de Investigação em Ensino de Química. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. É uma passagem muito rápida sobre conceitos, o que está envolvido, e faz parte de um projeto Quimidex Ambiental, esse tema que eu venho estudando há muito tempo. Por que a gente fala de sustentabilidade? Por que a sociedade está falando de sustentabilidade? Por que o mundo todo está falando sobre sustentabilidade? Preciso reconhecer que nós estamos diante de uma crise ambiental, que se manifesta, por exemplo, com as mudanças climáticas. Mas isso afeta quem? E para quem essa crise ela é mais sentida? Então, são desafios para que a gente pense junto. Sustentabilidade vem de sustento, de sustentar. Mas a pergunta que acompanha é sustento de quem? Né? E o que está envolvido? É a natureza? É o homem e economia? Somente a humanidade de modo geral, abstrato? Não. Tem muita coisa em jogo quando a gente trata dessa questão da sustentabilidade. Como dizíamos, por que estamos falando de sustentabilidade? Por que é importante estudá-la? Nos meios de comunicação, nos organismos internacionais, nas universidades, na grande política, todo mundo comenta que vivemos uma crise ambiental que se manifesta de diferentes formas. Então, é preciso analisar isso à luz, obviamente, dos sintomas, né, das consequências desta crise ambiental e desses efeitos em relação ao equilíbrio planetário, né? Tomemos aqui um exemplo muito rápido das temperaturas agora nesse mês de julho na Europa. Aqui esta figura mostra, de fato, um planeta ardente, com temperaturas jamais vistas ou registradas, como, por exemplo, na Catalunha, 45 graus, e em Roma, 43 graus. Isso tem efeitos danosos, né, do ponto de vista ambiental. Seca, as pessoas morrem, há incêndios, quando as tempestades chegam, destroem casas, quer dizer, não estamos preparados para tudo isso. Os estudiosos dizem que isso tende a ser mais constante, mais frequente, cada vez mais difícil de enfrentar. Portanto, nós estamos falando de equilíbrios, né, da resiliência do planeta em enfrentar todos esses desafios. Então, estudos demonstram, já com dados, que nós temos 9 fronteiras, ou 9 zonas de riscos que expressam equilíbrios planetários. Nós vamos falar em seguida sobre isso. Mas então, que processos mantêm a Terra em equilíbrios? Em equilíbrio? Estamos de fato num ponto de ultrapassá-los, de quebrá-los? E isso que significa discutir de algum modo sustentabilidade. Podemos fazer algumas coisas para evitar que isso aconteça? Bom, estudos como o de John Hockstrom e colaboradores, né, na Stockholm University, definiram, então, quantitativamente, parâmetros e medidas para fazer essa discussão sobre esses limites planetários, né, que marcam, de alguma forma, nós podemos ver nesta figura, ao centro, zonas mais seguras e, nos extremos, zonas de risco. Então, foram simbolicamente divididos a Terra em 9 zonas, que algumas são de riscos e outras ainda não. E isso se chama os limites planetários. Quais são os limites? Aqui vocês podem ver ao lado da figura a descrição de mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, redução do ozônio da estratosfera, fluxo dos nutrientes como nitrogênio e fósforo, uso da água doce, mudança no uso do solo, perda da biodiversidade, partículas na atmosfera e poluição química ou novas entidades que recebem uma denominação mais atual. Nós vamos tratar uma a uma, muito rapidamente, para marcar alguns dados, para dar consistência àquilo que, de fato, se chama sustentabilidade ou
equilíbrios planetários que estão em risco justamente para quebrar esses equilíbrios e colocar toda a humanidade e o planeta em risco. Se nós cruzarmos essas fronteiras, então toda a humanidade poderá sofrer as consequências. O tempo para isso é que a gente não tem certeza, mas nós podemos colaborar com esse tempo, infelizmente, seja encurtado, né? Então, o primeiro limite, que é o de mudanças climáticas, eu já falei anteriormente quando apresentei aquela figura da Terra com as temperaturas elevadas no continente europeu, o fato que as mudanças climáticas, que é um quadrante desta figura aqui representada, né, desde a Revolução Industrial, a temperatura global subiu em torno de 1,1 graus centígrados e continua aumentando. Estamos vendo agora com aquela figura, repito, que apresentei anteriormente. Os efeitos já são sentidos, né? Com temperaturas muito quentes em todo o mundo, mas também um aumento de eventos climáticos extremos, com secas e inundações. E em determinados períodos do ano, em alguns continentes, a temperatura baixa e tem também eventos que mostram o derretimento das calotas polares ou dos polos, né? Então, hoje temos 5 vezes mais desastres meteorológicos do que em 1970, do século passado, portanto, são 7 vezes mais caros o custo desses eventos extremos da meteorologia. Para evitar o pior, e aí vocês nos noticiários aí da televisão, na mídia, enfim, vocês têm seguramente lido isso, para se evitar que a temperatura chegue em torno de 1,5 graus centígrados, é preciso mudar muito o nosso comportamento, o nosso modo de vida, né? E se continuarmos agindo assim, com queima de combustíveis fósseis, desmatamentos, etc., há indicações de que a temperatura pode chegar a 4,4 graus centígrados até o final desse século, que seria desastroso. O segundo limite é a perda de biodiversidade, que está ligado também a essas questões climáticas, né? Aquilo que se chama, então, da extinção das espécies e ou da perda da integridade, perdão, da biosfera. Ultrapassamos tanto esse limite que pesquisadores acreditam que estamos no meio de uma sexta extinção em massa da história do planeta. As extinções em massa foram nos períodos em que 60% a 95% das espécies foram exterminadas. O planeta já vivenciou isso. Então, o objetivo desse limite é perder zero biodiversidade e espécies até 2023, no começo desse ano. O grande desafio, considerando que hoje temos 8 milhões de espécies de animais e plantas que habitam o nosso planeta, é que a quantidade já em ameaça é de 1 milhão dessas espécies. Nós temos que zerar isso. Isso tem efeitos sobre a biosfera e o equilíbrio das espécies no planeta, tanto de árvores como de animais. Outros 2 limites que já foram ultrapassados, ou fronteiras que nós cruzamos, diz respeito ao uso do solo. Aqui está no quadrante, né? Mudanças no uso da terra, que seria a transformação das florestas, dos pântanos e outros tipos de vegetação em terras para agricultura e pecuária. Esse é um processo central para as reduções severas da biodiversidade também, e manutenção do equilíbrio do clima. Então, o desmatamento tem grande impacto na capacidade do clima se autorregular. E o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. Então, todo o processo de desmatamento tem consequências múltiplas, como no solo e no clima. O quarto limite é o ciclo de nutrientes. Aqui nós chamamos atenção para os fluxos biogeoquímicos. E os principais são os ciclos do fósforo e nitrogênio. Por quê? Porque são 2 elementos essenciais para o crescimento das plantas. No entanto, o uso dos fertilizantes coloca esses 2 ciclos, né,
na zona de risco bem avançada. Um dos problemas que isso gera é que parte do fósforo e do nitrogênio aplicado nas plantações são levados para o mar, onde fazem os ecossistemas aquáticos cruzarem seus próprios limites ecológicos. Então, é um ciclo. Então, quando chove muito e a agricultura é concentrada em determinadas regiões, então se aplica muito fósforo e muito nitrogênio, né, através dos fertilizantes, isso é lixiviado e levado para os oceanos, que também afeta os oceanos. Outros 3 limites que ainda não ultrapassamos. A redução do ozônio na estratosfera, então é o único que a humanidade viu um sinal de alerta e agiu em consequência com algum sucesso, quando há 30 anos atrás o mundo inteiro concordou em banir certos produtos químicos que abriam o buraco na camada de ozônio, os CFCs, né, clorofluorocarbonos. Então, desde então, esse ozônio estratosférico vem se recuperando com algum grau de segurança. O quinto limite, e o segundo limite que ainda não ultrapassamos, é o uso de água doce. Embora a Terra tenha tanta água, né, o mar é a maior parte é água salgada, então, portanto, não utilizamos. Apenas 2,5% da água é doce, e essa percentagem vem diminuindo, principalmente devido ao aumento da pressão da agricultura. Essa atividade, então, já representa 70% do consumo de água doce no mundo. Então, o desafio é produzir cada vez mais um mundo que necessite de alimentação, né? Já são 8 milhões de habitantes, né? Podemos atingir 100 milhões em 2050. Portanto, é um desafio economizar água, né? Então, ainda que estejamos numa zona de segurança, o caminho é de risco, porque por causa do aumento da população e intensificação agrícola, que corresponde a 70% do uso da água doce, como eu me referi. O sétimo limite, que é a acidificação dos oceanos, que ainda não ultrapassamos esse limite, ele afeta a sobrevivência dos corais e todo o ecossistema marinho. E se isso acontecer, ou seja, o comprometimento dos corais, haverá uma camada extra de perigo com extinção em massa de organismos dos oceanos pela sua acidificação. Então, o gatilho já está acionado e nós temos que tomar cuidado. Então, também a absorção do CO2 atmosférico acidifica os oceanos e compromete a flora marinha, né? 2 limites que ainda restam, é o 8º e o 9º, que é a contaminação da atmosfera por partículas, né? Os aerossóis, e as novas entidades. Nós não temos dados, a ciência ainda não tem dados e parâmetros para medir se nós estamos cruzando essas fronteiras e comprometendo o equilíbrio planetário. Essa contaminação por aerossóis é bastante difícil medir, porque a química da atmosfera é uma química difícil, né, no sistema aberto, em todo o cosmos. Então, há uma dificuldade enorme, mas isso não significa que a gente não consiga, de algum modo, tratar o processo de emissão desses aerossóis. E o nono e último limite, que são as novas entidades, antigamente os pesquisadores denominavam poluição química, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos discutindo nesse seminário sobre sustentabilidade química verde. Então, a química tem um papel enorme, mas os pesquisadores, a partir dos estudos do Rockström, ampliaram esse fator, esse limite, considerando também novas entidades biológicas, né, e radioativas. Então, aqui ainda há muito a que se desenvolver, e por isso que os químicos têm também buscado contribuir para minimizar os efeitos da poluição e agir preventivamente. Portanto, aqui nós temos esses limites planetários que dão uma compreensão mais sólida, mais científica, em base a dados e parâmetros que se relacionam com esses limites do planeta, essas fronteiras que, se ultrapassadas, poderão colocar em risco a nós humanos, a todo o sistema de vida
e ao planeta. Então, falar de sustentabilidade é algo complexo. É algo que não é só um discurso político ou um discurso econômico. Ora, a sustentabilidade envolve três domínios, né? O domínio do ambiente, o domínio da sociedade e o domínio da economia. Economia como produção e consumo. Quem tem discutido, quais as arenas que têm se preocupado com essa questão da sustentabilidade e se engajado? A arena comunitária, a sociedade, os aspectos socioculturais, da cultura humana, modo de vida, a esfera política, a esfera ecológica, a esfera do conhecimento, que também envolve tecnologia, e fora e a esfera econômica, né, financeira, que é o que mais nós escutamos, a economia discutindo o modo como produção e consumo são desenvolvidos na sociedade. O senso comum do termo sustentabilidade é sustentabilidade ambiental. Muito pouco se discute uma sustentabilidade ética, sustentabilidade econômica. O que mais que se discute, tem a ideia, falou em sustentabilidade, se pensa no ambiente. Portanto, envolve conceitos, dois conceitos fundamentais: desenvolvimento sustentável e o próprio conceito de sustentabilidade. Tem semelhanças e diferenças. Desenvolvimento sustentável é um termo utilizado pelos organismos internacionais, é um conceito que emerge dos anos 80 do século passado, com as conferências da ONU, define que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Portanto, aqui envolve um conceito que é de desenvolvimento. Desenvolvimento é um termo muito ligado à economia. E aqui, como uma relação intergeracional, geração presente com futuro, passa a ideia de equilíbrio entre economia e ecologia. Então, isso é preciso aprofundar uma compreensão melhor da possibilidade, de fato, da economia, do modo como ela é desenvolvida hoje, construir um equilíbrio com a ecologia. Portanto, é um desejo, é uma ideia-força importante que foi trazida pelos organismos internacionais, mas é preciso aprofundar um pouco mais essa ideia de desenvolvimento econômico em equilíbrio com os ciclos ecológicos. Já o conceito de sustentabilidade é um termo genérico, né? É uma questão complexa e difícil, porque ela é muito imprecisa, muito vaga. E sustentabilidade, aí do ponto de vista etimológico, quer dizer uma relação final entre uma ação e a sua consequência. E aqui nós estamos falando de uma ação em relação à natureza. Eu gosto muito desse conceito que nós vamos aqui apresentar posteriormente. Mas sustentabilidade é um termo polissêmico, né? Que envolve diversos campos de saber, portanto, diversos significados e valores distintos. No âmbito da ecologia, sustentabilidade refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas, portanto, a resiliência dos ecossistemas, em face a agressões antrópicas, ações humanas, né? Mas também envolve resiliência em relação às mudanças naturais. No âmbito da economia, sustentabilidade serve como o adjetivo ao desenvolvimento, como fiz referência aqui ao conceito de desenvolvimento sustentável. Portanto, o que está em jogo, tanto no conceito de sustentabilidade como desenvolvimento sustentável, é a ação humana sobre a natureza, né? Portanto, uma ação humana que se manifesta não só nos procedimentos individuais, no comportamento ético das pessoas, mas principalmente na economia, na produção de bens, de objetos. E esses bens, que são substratos materiais, retira do ambiente esses substratos, né? Então, ela tem uma relação direta com o ambiente, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Agora, é possível alcançar um equilíbrio, né, no comportamento, na ação antrópica humana, principalmente na produção de bens, e depois isso é colocado para o consumo nos sistemas econômicos?
o conceito que fiz referências, que eu acho que expressa melhor, muito melhor do que o conceito de desenvolvimento sustentável, é o conceito definido por Boff, que afirma que sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas e físico-químicas que sustentam todos os seres, a terra viva, a comunidade de vida e a vida humana. Comunidade de vida significa todos os seres vivos. Ora, esta ação, em determinadas condições, visa a sua continuidade nas gerações presentes e gerações futuras, de tal forma que não gosto muito do termo, mas esse capital natural, esses insumos da natureza, sejam mantidos e enriquecidos, e principalmente na sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. A pergunta sempre é: isto é alcançável, esse equilíbrio, ou não? Então, o discurso de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é simplesmente um modismo, quer dizer, algo que mascara o grande desafio humano de uma busca de equilíbrio com as suas necessidades e a capacidade que a natureza tem de garantir essas necessidades. Então, sustentabilidade tem alguns condicionantes. O seu alcance, a busca da sustentabilidade tem alguns condicionantes. O primeiro dele é a segunda lei da termodinâmica, né, que nos vai falar da entropia. O que isso tem a ver? Ora, quando nós retiramos, nós que eu digo o sistema de vida humana, a economia principalmente, retira os insumos que são transformados em objetos, em bens necessários à nossa vida, em primeiro lugar, a reprodução da nossa vida. Nosso organismo precisa de energia, né? A energia que vem das moléculas. Então, em primeiro lugar, é as condições para a manutenção da vida, depois o nosso modo de vida. Então, o que a segunda lei da termodinâmica vai dizer é que esses substratos que nós retiramos da natureza, ou mesmo reproduzimos através do conhecimento da ciência, em particular da química, a transformação que fazemos para a obtenção de produtos e bens, há uma degradação da matéria, mas principalmente a degradação da energia. E uma parte desses insumos que nós tiramos da natureza ou produzimos artificialmente, uma parte é incorporado nas novas moléculas que nos servem. Uma parte é degradada enquanto energia para o universo. Isso não é reversível. A maioria dessas transformações são irreversíveis. Portanto, há uma degradação principalmente da energia. E é uma lei da física diabólica, né? Já que não conseguimos retornar na forma original desse substrato. Portanto, falar de sustentabilidade é falar de uma ideia-força, de uma necessidade, de uma busca de um equilíbrio. Mas isso se dará se mudarmos o nosso modo de vida, porque produzimos mais do que necessitamos, né? Inclusive o supérfluo, e quando produzimos, jogamos resíduos no ambiente através dos processos industriais e de consumo. Portanto, é preciso inverter a lógica econômica por um sistema baseado na bioeconomia, onde a economia seja um subsistema da ecologia, e não o contrário. Hoje nós subordinamos o meio ambiente à lógica econômica. Então, falar de sustentabilidade é algo complexo, mais profundo do que simplesmente discursos políticos que são necessários, mas que mascara o grande desafio. Ora, o que a química verde tem a ver com isso? A química verde é justamente uma tentativa, baseada em pesquisas, de alterar o modo como desenvolvemos a química, né? Porque consideramos que os processos e muitos produtos da química são poluentes, né? Fazem mal ao meio ambiente. Então, toda a química verde se baseia na busca da prevenção, redesenhando moléculas, né, de tal modo que se minimize os impactos ambientais, utilizando o máximo de átomos, né, e que as substâncias possam utilizar, inclusive, matérias-primas renováveis. Então, é baseado no princípio da prevenção, ou seja, prevenir riscos.
Então, ela é baseada no paradigma de risco. Mas quando nós não conhecemos todos os riscos das moléculas que produzimos, né, dos processos que inexoravelmente não conseguimos minimizar os subprodutos que são poluentes, então precisamos agir precaucionariamente. Ou seja, não conhecemos os riscos, muitas vezes precisamos não agir, né, porque não temos condição de prever. Portanto, temos que minimizar os riscos. Esta é a essência, o desafio, não só da química verde, como de todas as ciências modernas. Então, a educação para a sustentabilidade, ela tem que mobilizar competências, dotar as pessoas de competências, utilizando vários conceitos. Eu vou aqui deixar a transparência, depois vocês podem ver. Existe o conceito temporal, de fases, prazos, estados, continuidade, dinâmicas, caminhos. Um conceito de inércia, que é um conceito de dependência, de não intervenção, que está envolvido com o paradigma de risco. O conceito de incerteza, né, de possibilidade, de probabilidade. O conceito de plausibilidade, de consistência naquilo que nós conseguimos produzir enquanto ciência, e o conceito de risco, que eu já falei, de precaução, de equidade, de estado atual, de estado futuro, de danos. O próprio conceito de sustentabilidade requer trabalhar com princípios, objetivos, metas, limites. Há um conceito de justiça, um conceito de ética, né, de responsabilidade, de felicidade. Enfim, educação para a sustentabilidade, que está ligado também com a química verde, envolve a compreensão e o uso de todos esses conceitos no modo de pensar e no nosso modo de agir. Espero que eu tenha conseguido, mesmo que rapidamente, desafiar que a gente pense o conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável com maior profundidade. Muito obrigado.